Perelandra, de C.S. Lewis. Este é o segundo volume da trilogia cósmica do C.S. Lewis, Perelandra, que saiu pela primeira vez em 1944, ainda durante a Segunda Guerra. Neste livro, nós continuamos a acompanhar as aventuras do Dr. Hanson, o filólogo, que no livro anterior, Além do Planeta Silencioso, havia viajado para um outro planeta. Aqui, já de volta à Terra, o Hanson é convocado para fazer uma nova viagem, para ir até o planeta Perelandra, que para nós, seres humanos aqui na Terra, é o planeta Vênus. A narrativa de Perelandra é feita na primeira pessoa por um dos amigos do Dr. Hanson. O próprio C.S. Lewis se coloca como personagem dentro da história, como esse amigo do Hanson que vai ajudá-la a se preparar para a viagem a Perelandra, para a viagem a Vênus, e que depois vai nos contar ao longo do livro aquilo que aconteceu com Hanson enquanto ele esteve em Perelandra. Porque quando Hanson volta, ele fala com o Lewis, personagem e seu amigo do protagonista, e aí o Lewis nos conta o que aconteceu lá. Há algumas dificuldades na leitura desse romance, desse volume da trilogia cósmica, que me parece vem do fato do Lewis estar fazendo uso de conceitos de filosofia e de teologia, através de alguns diálogos que a gente encontra aqui. Conversas que o Hanson mantém com alguns personagens. Mais ainda que com outros, mas principalmente com uma personagem muito especial dentro da história. E aí a gente tem, através desses diálogos, conceitos como o uso da linguagem e a construção da linguagem e os seus significados, conceitos de antropologia, do que o homem é, do que o homem significa, o que define, né, o homem, conceitos tirados também da área de teologia, como a criação, a tentação, o pecado e a queda. Porque, como nós vamos descobrir lendo esse romance, Perelandra é um mundo recém-criado, um mundo novo, um paraíso. Similar àquilo que poderia ter sido o paraíso na Terra, antes da queda. E nós vamos descobrir aqui que Perelandra também, como paraíso, como mundo recém-criado, perfeito, está ameaçado de corrupção e de queda. Porque também aqui nós vamos ter um tentador. Será que aquilo que acontece, que nos é narrado na Bíblia, em Gênesis capítulo 3, vai se repetir em Perelandra? O leitor vai ter que ler para descobrir. Em termos de escrita, a narrativa de Perelandra ela é instigadora, até por causa desse uso de conceitos filosóficos e teológicos através dos diálogos. Também é muito emocionante, especialmente se a gente já conhece algumas coisas, alguns eventos que a gente vai, especialmente o leitor cristão, vai reconhecer aqui dentro, né? Como se fossem assim sombras, como se fossem alusões, como se fossem repetições, como se fossem possibilidades. Mas é também uma narrativa, literariamente falando, bela. O Lewis consegue nos passar uma ideia de deleite, de beleza, quando ele descreve o planeta, descreve a sua fauna, descreve a sua flora, como são os animais nesse planeta, né? Como são as outras criaturas, as criaturas racionais nesse planeta, como é a água, como são as frutas, os alimentos ali. E
a gente vai perceber que ele vai mostrando, vai descrevendo tudo isso para nós, nos passando uma exuberância, né? Uma perfeição e uma ideia mesmo de deleite, de saborear aquilo que a gente está lendo, aquilo que a gente está vendo, né? Quando ele começa a descrever a água, começa a descrever as ondas, os mares ali, os oceanos em Perelandra. E ele vai focar então na experiência do próprio Hanson ali, né? Como humano, como um de nós vivendo neste planeta por algum tempo. E aí o Lewis coloca o Hanson experimentando realmente a verdadeira alegria, o verdadeiro prazer, a verdadeira beleza. E para quem chega a ler o terceiro volume da série, Uma Força Medonha, esse leitor já vai saber, e aquele que já leu já sabe, que ninguém passa por uma experiência tão profunda, tão forte quanto essa sem sair modificado. Porque é isso que vai acontecer. Quando nós chegamos no terceiro volume, terminamos Perelandra e chegamos no volume 3, Uma Força Medonha, nós vamos reencontrar o Dr. Hanson, o filólogo, profundamente modificado. Modificado para sempre.